sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. E no episódio de hoje, o nosso tema é um tema que comunica tanto ao meu coração. Nós estamos no mês de outubro e tanto a gente fala sobre o movimento do Outubro Rosa e eu posso compreender que falar desse movimento é falar de mulher, é falar de vida, é falar do universo mais feminino, é falar da autoestima. E para isso eu convidei uma das psicólogas aqui do Instituto VOP, Cíntia Visgueira. Seja muito bem-vinda. Gente, acabo de descobrir que além de psicóloga, ela também é escritora. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio sobre autoestima. Me sinto muito feliz em ter você aqui. Eu é que agradeço, eu me sinto com o coração cheio de alegria por estar aqui com você, por poder falar sobre isso, que é uma temática tão importante, que impacta tanto a nossa vida, e às vezes a gente nem tem consciência do quanto que é impactante e do quanto que pode transformar para o bem ou não, à medida que a gente vai sentindo e vai se percebendo no nosso dia a dia. E hoje, com esse acesso à informação tão rápido, tão fácil, essa informação ela chega até todas as pessoas que têm acesso à internet, a esse conteúdo. Mas o que eu acho assim, de base, de fundamento, é como essa informação chega, mas como ela se consolida dentro da gente. E a gente escuta tanta coisa sobre autoestima, quando na verdade nós temos uma base teórica, nós temos um fundamento que nos leva a compreender que a autoestima não é só o jeito que você se sente bem. A autoestima não é o bem-estar, a autoestima não é você se olhar no espelho, tô bem comigo mesma, a minha autoestima tá ok. Não, a autoestima ela tem um fundamento teórico, um fundamento técnico, um fundamento que a gente abraça no campo da nossa atuação profissional e que para além do que os olhos veem, o que a alma comunica, o que o interior enxerga. Eu queria que nesse começo a gente pudesse trazer esse conteúdo, essa base, né? Você que... Gente, nossos papos sobre autoestima são os melhores, eu adoro. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que que você entende até na sua atuação profissional, o que consolida a questão da autoestima no sentido de isso, para que as pessoas possam, quem escutar falar, consolidar isso dentro de si. É tão importante você colocar isso, Amanda, porque hoje, como você mesmo disse, com as redes sociais, fica tão banalizado a gente falar sobre autoestima. As pessoas pensam realmente, às vezes, que é só sobre a sua aparência, é sobre o seu cabelo, é o quanto você é vaidosa ou não. E não é só sobre a questão física. Na verdade, eu gosto de dizer que o físico é o reflexo de como você está por dentro. E a gente tem vários teóricos que estudam sobre autoestima. E por isso que, às vezes, é até difícil, se você for procurar num contexto científico, você vai encontrar diferentes pilares, você vai encontrar diferentes teóricos falando sobre isso com embasamento sério, mas que vão enxergando a autoestima com detalhes, com minúcias que são um tanto diferentes. E aí, por isso, às vezes, também é difícil da pessoa leiga entender profundamente o que é uma autoestima. Mas, basicamente, o que eu gosto da definição de falar da autoestima é que é o valor que você dá sobre si mesma. É o conjunto de pensamentos, de sentimentos que você tem sobre si, que vão acabar influenciando a sua competência, a sua sensação de que você pode fazer algo, a sua sensação de amor próprio, a forma como você vai se relacionando com as outras pessoas. Então, pensa dessa forma. Qual é o valor que eu dou para mim? Isso é a minha autoestima. E aí ela vai sendo externalizada de dentro para fora. E como eu vou vivendo com as pessoas. Então, esse valor, ele tem um envolvimento por um conceito que eu aplico na minha vida. Exato. Como eu entendo as minhas experiências, como eu entendo as minhas vivências, o ambiente cultural, o ambiente que eu estou inserido, tudo isso vai construindo
esse autoconceito, essa autoimagem. Exato. E isso leva ao conjunto de valores que eu carrego a respeito do outro e de mim. Exatamente. Eu gosto muito de elencar alguns pilares que são exatamente a partir desses pontos, que são intra e que são inter, relacionados com... Intra e inter. Exatamente. Vamos lá, intra. Eu sempre Intrapessoais. confundia isso na faculdade, minha gente. Quando Que dizia são- intra, inter, eu dizia, meu Deus. Que são intrapessoais, então é aquilo que está fora de mim, são como eu reajo, é como eu me relaciono com os outros, e interpessoais é aquilo que está dentro de mim. Então, a gente tem psicólogos que são estudiosos da autoestima, que eles dividem isso em 4 pilares. Os inter, se a gente for falar sobre isso, estão girando em torno do meu autoconceito. Então, como é que eu me percebo? Como é que eu me percebo da minha competência, que eu posso fazer algo, que eu me jogo nas situações, que eu sinto que eu sou segura o suficiente para fazer isso. E também da minha autoaceitação. Então, como é que eu me relaciono comigo mesma? Quais são os meus sentimentos para mim mesma? Como é que eu me enxergo? Como é que está o meu amor próprio? Então, isso é o que está dentro de mim. E depois, o que está fora de mim. Que é o intra. Que é Não o esqueço intra. mais. Intra. Que é o intra, que são as minhas redes sociais e são as minhas competências sociais. Então, da competência social, a gente vai falar sobre o quanto que você está socialmente equilibrada, o quanto que você consegue conversar com alguém que você está vendo pela primeira vez, o quanto que você tem a capacidade para, numa situação que te tira do eixo, você tem a capacidade de superar ela. Então, essa competência social, e você pensa de forma de sociedade mesmo. E se a gente for trazer para a minha rede social, são as pessoas que estão perto de mim, são as pessoas que eu amo, são os meus parentes, são a minha família. Que tipo de relacionamento? É um relacionamento positivo ou não? Então, é esse inter e esse intra que te compõem. E eu vou pegar um gancho na sua fala muito significativo. Esses dias assisti um Reels que a Kate Winslet, que fez o famoso Titanic, Sim. falava sobre a forma como ela se via. E ela se referia à sua persona como uma flor muito frágil, ansiosa e incapaz de acessar a rede social. Então, a gente já vê aí que tem alguns arranhões nesse autoconceito, nessa autopercepção da capacidade que ela tem dessa rede social, de acessar a isso. E aí eu quero te perguntar, será que as redes sociais, elas afetam a nossa saúde mental a partir da nossa autoestima? Com certeza. A gente vive num mundo que é conectado e a gente vive num mundo que estamos a todo momento ali, com o celular na mão, com o computador, estamos constantemente vendo a vida do outro. E quando eu estou na rede social, eu não coloco o que é feio. Eu não coloco o que é de sofrimento. Sim. Então, é muito difícil você abrir ali alguma das suas redes sociais e ter alguém falando sobre o quanto hoje foi difícil. O quanto que hoje eu errei. E hoje parece que dá vergonha. Exato. Culpa você não se enquadrar nisso. E aí a tua autoestima, esse autoconceito, ele é arranhado. Porque Exato. se o movimento externo intra, né, eu não consigo ainda me adaptar, ou consigo dentro dos meus valores, eu acho que o equilíbrio é esse. É eu entender esse movimento intra, mas inter estar ok. E inter estando ok, eu consigo me relacionar. Então, Exatamente. eu trouxe o exemplo da Kate Winslet porque a gente coloca ela como, olha, uma atriz de Hollywood, alguém assim muito bem resolvida na sua autoestima. Mas espera aí, existe um impacto na nossa saúde mental que vem através desse contexto da rede social, onde existe a comparação, onde existe a exigência, as cobranças, e tudo isso traz um abalo. E quando a gente faz essa associação muito diretiva da autoestima e da internet e do Outubro Rosa, eu vou puxar um gancho aqui. Sim. Estamos aqui pegando as ideias. Eu me lembro, Cíntia, que durante a época que eu fiz um tratamento oncológico para câncer de intestino, eu tinha raiva todas as vezes que eu via propaganda do mês de Outubro Rosa, ou novembro, que é o mês que a gente faz associação ao dia dos colostomizados, né, ostomizados.
16 de novembro. E eu ficava assim, poxa, eu tinha raiva, porque assim, não, nós somos mais do que esse lenço na cabeça, nós somos mais do que a bolsa de colostomia que eu posso colorir, nós somos mais que isso. E aí, isso afetava a minha autoestima. Sim. E eu me lembro que teve uma transição muito significativa para a autoestima, que foi a participação de um grupo de apoio terapêutico. Olha com só. música. Eu não toco. Danço péssimo. Mas aquele ambiente onde todas as mulheres estavam, cada uma com a sua fragilidade, né? Eu lembro que foi no mês de outubro. Sim. E a professora entrou na sala com uma música, tocando, até me emociono, tocando uma música, né? E eu tava lá, eu com a minha bolsa de colostomia, a outra com a sua carequinha, cada uma do seu jeito, e a gente foi se percebendo naquele ambiente. Ou seja, o intra trouxe uma associação curativa para a nossa autoestima, e a gente começou a falar dos desafios e de como aquele grupo nos fazia sentirmos pertencentes ao ambiente, e a gente podia ser só a gente ali. E como isso influencia na forma como você se percebe. Exato. Olha só a diferença. Você poder ser vista no momento que você está entendendo as suas fraquezas, entendendo quem é você naquele momento, e que tá tudo bem ter essas fragilidades e que tem muito mais de você para além disso. Então, esse ambiente de fortalecimento é extremamente importante, porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela está extremamente fragilizada. Ela está se sentindo a pior pessoa, ela está se sentindo com vergonha, ela está se sentindo insegura, ela está sentindo que ela não é capaz de nada. E isso é uma construção. Que começa na infância. Exatamente. No ambiente familiar. Ou seja, um ambiente familiar propício à sua construção pessoal, seu autoconceito, teu autojulgamento. Não um ambiente crítico, ele favorece. Exatamente. Até a gente fala tanto hoje de posicionamento da internet. E aí a gente vê tantas pessoas, posicionamento na internet, mas o posicionamento interior, ele não reflete isso. Exatamente. E esse ambiente crítico, ele é uma violação à sua autoestima, à sua autopercepção. Como é que você enxerga isso também, essa questão da crítica à autoestima, desse enquadramento, principalmente hoje, desse, como eu falei, no movimento, não só do Outubro Rosa, mas desse olhar para o feminino, desse olhar para a mulher? Exatamente. A gente tem 2 paralelos quando a gente fala de crítica e de autoestima. A gente tem a pessoa que sofre com a baixa autoestima, e aí ela é extremamente autocrítica, então ela vai sempre se perceber, como eu disse antes. A quem? Exatamente, da pior maneira. Ela vai sempre perceber aquilo que é errado, ou que ela imagina que está errado, porque a autoestima parte de crenças. Parte daquilo que você construiu desde a sua infância. Então, foram as palavras, foram as situações, foram as interpretações que eu fui dando para aquilo que eu fui vivendo. E isso até hoje. As coisas que a gente faz agora influenciam a minha autoestima. Por isso que é importante que a gente também coloque que, da mesma forma que você viveu ou você construiu uma baixa autoestima, você também pode desenvolver uma autoestima mais elevada. E aí, voltando para, fazendo esse ponto e voltando para a parte da autocrítica, a pessoa que está com uma baixa autoestima, ela vai sempre se perceber como incapaz, como uma pessoa que não pode fazer nada, que não tem capacidade para fazer nada. Sem perspectiva. Sem perspectiva. Então, quando alguém fala, não tenho perspectiva, isso tem uma associação direta também com a autoestima? Sim, porque isso não tem nem nada a ver com a capacidade ou com a incapacidade. Pode ser que essa pessoa seja muito capaz, inclusive, mas ela não se percebe fazendo. E esse sentimento de não é para mim, não vou, faz ela paralisar, faz ela procrastinar. Então, esse é um dos paralelos para a autocrítica. E quando a gente vai ver o de fora,
também, essa pessoa ela não sabe receber críticas. Se a gente for falar sobre relacionamentos e críticas, essa pessoa ela não é uma pessoa que recebe feedback tranquilamente. Ela não é uma pessoa que errou e tem uma capacidade, uma resiliência de entender, não, peraí, onde foi que eu errei? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso aprender para uma próxima vez ser ainda melhor? Então, se eu tenho uma baixa autoestima e você me pontua, olha, Cíntia, que legal que você fez isso, mas teve esse ponto aqui que eu acho que a gente poderia desenvolver melhor. Para mim, que tem uma baixa autoestima, aquilo é um fracasso total. Aquilo é... A lupa vai para o ponto do fracasso. É como se a questão do arranhão na autoestima faz com que a lupa daquilo que não foi entregue de acordo com a expectativa que você tinha ou que alguém tinha sobre você ampliasse, né? Exato. Fica enorme, fica grande. Exato. E aí você não percebe os outros fatores, as outras construções, Exatamente. conquistas, vitórias. E aí, a gente consegue mudar isso? Com certeza. Como eu falei, a autoestima é algo fluido. Então, da mesma forma que ela foi desorganizada ao longo do tempo que você foi vivendo, a gente pode equilibrar ela. Está relacionado com essa conquista de uma saúde mental. Então, por exemplo, na terapia, o psicólogo, ele é esse profissional que vai te ajudar a desenvolver uma melhor autoestima. Ele vai usar técnicas, ele vai usar práticas, ele vai usar intervenções para ir te fazendo perceber a realidade das situações, para ir te fazendo perceber as suas emoções, para ir te fazendo desenvolver habilidades socioemocionais, uma habilidade de dizer não, uma habilidade de conversar, porque essa pessoa ela vai ter vergonha, ela vai se sentir insegura, ela vai achar que ela é pior do que as outras pessoas, ela vai ter dificuldade em relacionamentos. Então, a gente vai avaliando quais são as demandas, quais são os locais que a autoestima, que a baixa autoestima foi sendo impactada, foi te impactando, e a gente vai delimitar o que é que precisa desenvolver, então, a partir disso, para que você tenha uma saúde mental mais equilibrada e uma autoestima mais elevada. Porque a gente está falando de autoestima que tem impacto diretamente na minha saúde mental. Exato. Ela me impacta como um todo. E quando você falou sobre vergonha, vergonha, autoestima, será que isso influencia na tomada de decisão? Completamente. Eu sou procrastinadora, eu escuto muito, eu sou procrastinadora, eu fico colocando tudo para depois, né? E existe uma associação entre vergonha, autoestima e procrastinação? Tem esse link? Com certeza, porque o que é que acontece? A vergonha é aquele sentimento de inadequação. É aquele sentimento de que não é possível, é o julgamento. E a pessoa que tem baixa autoestima, ela já se julga por si só. E ela ainda coloca as expectativas dos outros em cima delas. As expectativas que os outros, às vezes, nem estão construindo. É ela que está construindo. É uma construção ilusória, Exatamente. Né? Então, é uma vergonha, por exemplo, de sair para pagar uma conta. É uma vergonha de se colocar numa situação onde ela possa estar sendo vista de alguma maneira. Isso pode levar ao isolamento social. Com certeza. Então, pessoas com baixa autoestima podem ter um isolamento social mais acentuado. Exato. Pela baixa autoestima? Pode, com certeza, porque ela vai evitar, ela vai se esquivar. E aí onde está também a procrastinação? Porque o que está por trás dessa procrastinação? As pessoas têm a tendência de ver a procrastinação como preguiça, e nem sempre é isso. Uma causa pode ser o medo. Então, eu tenho medo de me colocar em um ambiente em que eu possa ser julgada, que eu possa ser vista, que eu possa cometer algum erro. Então, é melhor eu ficar aqui... num ambiente confortável e seguro. Exato. Do que eu tentar ir para um lugar onde pode acontecer qualquer coisa que eu não tenho controle. E aí, quando a gente fala sobre isso... a gente também tem dois paralelos dessa pessoa. Eu gosto de sempre exemplificar que a pessoa que tem baixa autoestima, ou ela é extremamente competente, ou ela é uma pessoa que procrastina, se esquiva e fica no mesmo lugar para sempre. Então, peraí, quem está escutando a gente aqui agora? Você pode fazer essa autoavaliação. Pronto. Vou pedir para você repetir esse ponto que eu achei super interessante. Exato. Lembra, a autoestima é o valor, é a imagem que eu tenho. E essa imagem de mim mesma pode estar completamente errada. Então, nessa busca
dessa imagem, eu posso ser extremamente competente no sentido de eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que trabalhar 110% além da minha conta, eu tenho que fazer tudo perfeito, que é para a Amanda não perceber que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou competente o suficiente. Então, eu dou tudo de mim, eu me sobrecarrego, eu desenvolvo uma ansiedade, eu desenvolvo um burnout, que é para ninguém perceber o quanto que eu sou inadequada, o quanto que eu não... Aí vem um monte de coisa, eu não posso errar, nunca. Tenho que ser perfeita a todo momento. Todos esses pensamentos que geram sentimentos e que são evidenciados em comportamentos, eles podem, através da intervenção da psicoterapia, resgatar essa autoestima, porque veja bem, você que está assistindo a gente aqui, o ponto é autoestima, mas você vê como esse ponto é como se a gente fizesse assim, ó, um ciclo. Puxa, e ele vem com coisa. muitas outras questões. Então, qual é o papel do psicólogo no resgate dessa autoestima? Então, por exemplo, nessa pessoa que é extremamente competente porque tem uma baixa autoestima, mas não percebe, tá trabalhando para ninguém perceber, eu posso, por exemplo, como psicólogo, mostrar que essas crenças, desconstruir essas crenças que a gente chama disfuncionais, elas não são reais. Então, a partir da percepção, a gente vai trabalhar numa flexibilidade cognitiva, dessa pessoa entender o que é que está acontecendo na realidade, do quanto que ela não precisa se sobrecarregar, o quanto que ela precisa desacelerar, o quanto que o trabalho dela é importante, mas não é total ela, do quanto que um erro não quer dizer exatamente fracasso. Então, a gente vai dando outros sentidos e vai desenvolvendo novas formas dela se comportar, vai dando outros estilos de comportamento para ela. E aí, se a gente for para o outro paralelo dessa pessoa que tem uma baixa autoestima e escolhe se esquivar, escolhe procrastinar, e aí quando eu falo escolha, você entende como de forma consciente ou inconsciente, é aquela pessoa pessimista que sempre está esperando pelo pior. É melhor não fazer nada, porque aí eu corro o risco, se eu fizer alguma coisa, eu corro o risco de dar errado. Então, eu fico aqui na minha zona de conforto, essa segunda pessoa. Então, quando ela chega na terapia comigo, eu vou trabalhar também essa flexibilidade, mas de outra forma. De ela poder entender que ela é permitida fazer novas coisas, que ela tem capacidades e que ela pode conquistar, que a gente vai trabalhar esse amor próprio, a gente vai trabalhar principalmente nessas questões de competência, para ela entender que sim, ela pode fazer, que sim, ela vai errar, que sim, ela não vai ser perfeita, que ninguém é perfeito, mas que ela vai precisar fazer qualquer tipo de movimentação, porque senão ela vai viver como uma espectadora. Da própria vida. Da própria vida. E a TCC e a ACP juntas, ela falando bem aqui para você que está nos assistindo, né? A TCC e a ACP são abordagens da psicologia, a abordagem centrada na pessoa, desenvolvida pelo Carl Rogers. Sim. E a TCC é uma abordagem também que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. A gente tem como pai dessa terapia o Beck, e ela vai entendendo esses comportamentos, vai entendendo esses pensamentos, esses sentimentos que se relacionam. Enquanto você falava, por que eu falei TCC e ACP? Aula de psicologia, vamos lá. Porque eu estava aqui assim pensando, né? Eu funciono muito com analogia. Aí eu pensando na minha cabeça criativa. Uau, essa pessoa tá com óculos, mas esse óculos tá todo embaçado. Exatamente. E aí eu me lembro que um dia meu filho tava com óculos e o óculos dele tava muito sujo, cheio de marquinha de dedo, criança usando óculos. E aí eu comprei um lencinho que já vem com um produto que limpa muito bem a lente. Quando eu limpei a lente, ele disse assim, uau, mamãe, você tirou todas as nuvenzinhas, agora eu enxergo. Olha só. E aquilo me fez, assim, refletir muitas coisas. Porque, para resumir, enxugar antes dos mitos da autoestima, Sim. Eu acho que o trabalho aqui é exatamente esse. A flexibilização, a aceitação, a autocompaixão, tirar as nuvens que foram colocadas na construção da sua história e que te impedem de enxergar, de ver com clareza, não o intra, mas partindo do inter, de dentro de você. Exatamente. E aí eu queria
chegar aqui na questão do bate-bola. Mas, gente, na minha cola tem uma pergunta que eu preciso fazer. Dá tempo ainda? Acho que dá, né? Então, tem um tema que eu sou apaixonada dentro da psicologia, que é o apego. Sim. E o apego, eu sei que ele é fundamental. Tanto é que eu faço uma especialização em terapia do esquema. Olha só. E assim, o Jeffrey tem um livro maravilhoso que ele fala muito sobre os esquemas iniciais desadaptativos e a influência da consolidação desse autoconceito, dessa autopercepção na primeira e na segunda infância. Sim. E para isso o apego tem assim, um papel fundamental. Sim. Aí eu queria saber a representação e o papel do apego na autoestima. Exatamente. Só para contextualizar um pouquinho, né? O apego é essa relação que a gente vai construindo, né? De segurança ou insegurança, de forma bem geral. Segurança ou de insegurança, a partir da nossa infância, como você falou. E aí, ele diz que a gente vai construindo formas de lidar e de se relacionar com o mundo. E ele vai dividindo isso da pessoa ter um apego seguro, inseguro, evitativo, desorganizado. Então, cada um desses pontinhos, se a gente for pensar no apego seguro, por exemplo, é essa pessoa que ela se sente na capacidade de, não, eu vou lá tentar, eu vou me jogar. Ou seja, ela cresceu em um ambiente onde o apego trouxe segurança. Isso. E ela consegue se encorajar a tomar decisões. Exato. Esse é o melhor ambiente do apego seguro, viu, gente? Porque os cuidadores, os pais, eles ensinaram para essa criança, desde pequenininho, que eles estão ali quando forem necessários, que ali é um ambiente de segurança, mas que ele também pode procurar, ele pode encontrar novas coisas, ele pode se jogar no mundo, que quando necessário eles vão estar ali. É um apego seguro. E aí depois a gente tem o apego evitante, que é aqueles cuidadores que até estavam lá em alguns momentos, mas em alguns momentos também essa criança percebeu que eles não estavam. Em algum momento faltou uma presença, em algum momento eles não trouxeram essa segurança para a pessoa, para essa criança. Então ela se torna um adulto que evita. Então, ela não é um adulto que acha que uma intimidade mais profunda é interessante. Ela vai evitar esses relacionamentos, vai ser sempre alguém que está ali, de ladinho, de cantinho, vai construir sozinho suas coisas. Não precisa muito desse intra. E esse breve resumo, só de 2 pontos do apego, acho que já dá para perceber a influência do apego na construção da autoestima do indivíduo. Exato. Porque vê como vai impactando na vida adulta. E isso pode ser organizado, desorganizado. Essa pessoa pode se sentir confiante para tentar novas coisas, para saber ser resiliente, para saber lidar com as ansiedades ou não. Então, lembra, é a construção desde pequenininho que a gente faz dessa autoestima. E é uma construção que não é só falada. É uma construção que é mostrada. Então, não é aquela... Não é velada, né? Isso. Ela é uma construção perceptível. Isso, com ações. Com ações. Exato. Não adianta eu falar que eu te amo só. Eu preciso demonstrar que eu te amo. Não adianta eu falar para você, mas você é muito capaz, vai lá, se joga. Se eu não te dou ferramentas, se eu não te habilito, se eu não te ajudo nos primeiros momentos da sua infância e da sua adolescência, onde a gente está construindo isso, a ir lá mesmo, a entender o que é um erro, o que não é um erro. A se arriscar. Exato. E se aceitar diante do acerto e saber que o erro, você não é o erro. Sim, né? Exatamente. Amei esse papo. Quero agora falar um pouquinho de mitos da autoestima. Você pode trazer aí rapidamente mitos sobre a autoestima? Sim, com certeza. Alguns que são bem básicos, que a gente precisa ter em mente. Não é só porque uma pessoa tá bonita, tá feliz, tá radiante, principalmente nas redes sociais, que ela tem uma autoestima elevada, tá? Não é... as pessoas acham que não é possível recuperar uma autoestima. É outro mito. Sim, a gente acabou de falar. Terapia, construção,
passo a passo. Pode demorar um pouquinho? Pode, é claro, porque a gente está mudando sua percepção. Mas é extremamente possível mudar essa autoestima. As pessoas pensam que ser, por exemplo, outro mito, ser arrogante, se mostrar superior, também quer dizer que você tem autoestima. Não, na verdade, isso revela uma falta. Isso revela uma falta de habilidade. Não é você ser superior ao outro ou mostrar que você tem mais. Forte, a pessoa sempre forte, sempre segura, não erra nunca. Pode desconfiar. Exatamente. Ali tem uma falta. Ali tem alguma coisa que não foi trabalhada profundamente. E tá faltando alguma coisa. E se a gente vai mexer, né? Eu esses dias disse que o nosso inconsciente é como se fosse aquela conchinha lá dentro da nossa alma, que ele vai assim se abrindo e se revelando à medida que a gente também se permite tocar nesse lugar. Cíntia, eu amei o nosso bate-papo, muito obrigada, eu acho que trouxe muito conteúdo para você que quer saber mais sobre autoestima, autoconceito, essa percepção, muitas direções, e olha, eu vou deixar aqui algumas dicas, vou puxar aqui. Pode puxar. Eu disse que é escritora, né? Olha esse livro, Autoconfiança, a arte de ser você mesmo. A Cíntia aí é uma das escritoras, é um livro que ele tem uma organização, uma coordenação editorial da Ana e da Daniele, mas que ela é uma das autoras desse livro. E aí, gente, tem outras dicas aqui também. Exato. A gente tem aqui Autoestima como Hábito, que é um livro que qualquer pessoa pode ler. Eu gosto muito desse livro porque ele se transforma, ele traz um guia, então traz uma reflexão, mas também traz formas de você lidar com essa autoestima. E esse eu trouxe principalmente para os psicólogos, que também tem uma leitura fluida. Eu não vou te devolver esses livros, tô brincando. Que também tem uma leitura fluida, mas que tem essa pegada de o que é que você, terapeuta, pode fazer para desenvolver a autoestima no seu cliente. Então, são leituras que pode ser para você que está começando, que é leigo no assunto, que precisa entender o que é um pouquinho da autoestima, e para você também que está no setting terapêutico e está trabalhando a autoestima com seu cliente. Muito obrigada. Eu amei esse bate-papo. Trouxeram, assim, várias reflexões internas. E eu amei. Vamos dar um brinde aqui, ó. Um brinde à autoestima. Um brinde. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Seu, viu? Ai, que maravilha. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada por estar trazendo esse conteúdo que é tão importante, que quando a gente vai esmiuçar, impacta tanto na vida de uma pessoa, e que a gente sabe que essas pessoas estão nos nossos consultórios, né? E o quanto que elas sofrem com isso. Então, ter mais espaço para falar sobre autoestima é sempre muito importante. Eu agradeço muito a você também por esse momento. Eu que agradeço. E você, olha, assim, te atende aqui no Instituto Vida, Otimismo e Propósito, o VOP. Você pode agendar sua consulta com ela. Escutou aí tantas questões, de repente se identificou com alguma dessas questões. E é isso, minha gente. Encerramos aqui o nosso VOPcast, falando hoje sobre autoestima. Se você gostou, curte, assine aqui o nosso canal, compartilhe com outras pessoas e faça com que essa mensagem possa cuidar e inspirar, transformar vidas, transformar uma sociedade.